Oi, gente, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui eu vou contar a história da minha mãe, né, com a tireoide. Eu tinha vários vídeos aqui, né? Eu resolvi unificar, colocar em um só para ficar mais fácil de vocês acompanharem toda a história dela, né? Para que vocês se identifiquem, para que vocês tenham esperança, né? Enfim. Bom, eu sei que o ponto central do meu canal é tumores na parótida, né? Porque afinal de contas é o diagnóstico que eu passei lá atrás, né? Eu tive que aprender também algumas coisinhas, então aqui no meu canal vocês vão ver vários vídeos que eu falo sobre parótida, sobre tumores na parótida, eu conto a minha história, né? Eu passo algumas coisinhas que eu aprendi e venho sempre aprendendo, né? Porque aqui no meu canal eu também tenho várias lives com vários médicos que eu explico sobre a parótida, né? E não só sobre a parótida, sobre outras doenças também. E eu tenho uma playlist só de tiroide, que inclusive este vídeo vai ficar nessa playlist. Porque antes mesmo da minha mãe ter algum tipo de problema na tiroide, as pessoas já vinham me perguntando sobre doenças de tiroide, por quê? Porque existem pessoas que tiveram o câncer de tireoide e também tiveram o de parótida, tá? Então muita gente vinha me perguntar se os dois tinham algum tipo de, de, de coincidência ou se era realmente os dois tinham uma predominância maior de se quem teve um teve o outro, enfim. E como os médicos cirurgiões de cabeça e pescoço, que é o que trata a parótida, tratam também a tiroide, então eu tenho essa gentileza deles, eu falei, por que não trazer, né? E a dona tiroide, ela tem uma vírgula ali com a parótida, que eu tenho vários vídeos onde eu explico isso, qual que é a relação da tiroide com a parótida, certo? Bom, a minha mãe, ela sempre teve alguns carocinhos na tiroide, né, que ela vinha fazendo acompanhamento. E aí veio a pandemia em 2020, né, que deu o boom da pandemia. O meu pai, ele estava com tumor na parótida, né, então a gente correu atrás aí das cirurgias do meu pai. Meu pai operou ano passado, né, que foi 2021, ele fez as duas cirurgias. E quando acabasse a recuperação do meu pai, as duas cirurgias, a minha mãe voltaria a fazer os exames dela, né? Enfim. E aí, no final do ano passado, que foi 2021, a minha mãe voltou a fazer os exames, ela voltou a ver os carocinhos aqui da região do pescoço. E aí o nódulo ele tava já um pouco grandinho, né? E encaminharam minha mãe para fazer punção. Eu sabia que ia ser rápido o tratamento da minha mãe, né? Porque é tiroide, gente. Tiroide, assim, muitas pessoas, infelizmente, a incidência de tiroide é muito alta, né? De nódulos na tiroide é alta, né? Só que nem todo carocinho de tiroide é um tumor, né? Então, por isso que eu tava tranquila, tá? Tava assim, ó, de boa. Eu tinha acabado de sair de duas cirurgias do meu pai, né? Enfim. Achei que tava tudo tranquilo. E aí minha mãe fez o ultrassom, né? O médico encaminhou ela para punção, né? E aí que veio o choque para mim, porque isso foi final do ano passado, né? É, o laudo ia sair eletrônico, né? Então minha mãe falou, Vanessa, não sei mexer no computador, tire você. E eu própria li o laudo da minha mãe que veio, né? Que veio lá o câncer de tireoide. Bom, eu, Vanessa, eu sei algumas coisas sobre a tireoide, principalmente da parte cirúrgica, justamente pelo trabalho que eu faço, né, da parótida. Então, eu já tinha lido algumas coisas já sabia orientar ela, né? Só que assim, gente, sempre um choque, a gente não espera, né? Ler alguma coisa de câncer, ver que algum familiar seu tá com câncer ou que tá com algum tipo de problema. Enfim, eu fiquei muito surpresa, ainda mais o ano que eu já tinha passado com meu pai, né, com os dois tumores de parótida do meu pai. Aí veio a minha mãe para fechar o ano e falar, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo, obviamente eu chorei demais, mas ao mesmo tempo falei, não, vamos lá, né? Os cânceres de tiroide, eles são os cânceres que têm
médicos falam que eles têm um tratamento muito bom, né? Que normalmente não são cânceres tão agressivos, né? E dá para ter um diagnóstico rápido, um tratamento rápido e ser tudo ótimo, com a graça de Jesus. Então era nisso que eu me peguei, né? Mas acontece que todos os laudos da minha mãe estavam câncer muito avançado, tinha muita, já estava com metástase nos linfonodos, ou seja, já estava um câncer bem, sabe, complicadinho. Mas mesmo assim, eu deixei nas mãos de Deus, né? Pedi muito para Deus guiar, assim, minha mãe nessa cirurgia. Bom, sintomas da minha mãe. Minha mãe, fora o carocinho, minha mãe não sentia absolutamente nada, tá? Minha mãe, a parte hormonal também, minha mãe nunca teve problema de hipotireoidismo, nem hipertireoidismo, né? Mas minha mãe não sentia nada, tá? Nada. Ela nunca chegou e falou, nossa, tem realmente tal alguma... Não, minha mãe não sentia nada, né? Porque às vezes tem algum tipo de sintomas, desconforto, mas minha mãe não sentia nada. A única coisa que minha mãe, ela falava que ela sentiu é a voz, né? Que minha mãe tava com uma rouquidão, né? Uma voz um pouco mais grossa, né? Que não é normal, assim, tumores, cânceres de tireoide dar essa rouquidão, mas pode acontecer pelo tamanho do tumor, né? Foi isso que é a explicação que o médico nos deu, né? Mas assim, acho que só foi a única coisa que ela falou, a rouquidão, né? Que a voz dela tava mais grave. Fora isso, não, nada, né? Foi tudo muito rápido, né? Ao contrário do meu pai, que ficou na fila de espera para passar com cirurgião de cabeça e pescoço, porque era parótida, né? O da minha mãe foi rápido, né? Porque o da minha mãe era tireoide, eu sabia que ia ser com a graça de Jesus rápido, né? E aí minha mãe, por coincidência, esses dias eu li uma frase assim, as coincidências são a forma que Deus encontra de se manter anônimo, né? Eu acho que foi Albert Einstein, essa citação, enfim. Então eu não acho que nada é coincidência, né? A minha mãe, coincidência, né? Que não é, ela foi encaminhada do posto onde ela estava se tratando pro instituto onde meu pai fez as 2 cirurgias, né? Eu fiquei extremamente feliz porque eu já conheci os médicos de lá, enfim, já sabia que o trabalho era maravilhoso, enfim, né? E aí eu fiquei muito, muito feliz e minha mãe foi já encaminhada para lá. E ela passou também com o Dr. Rafael de Sico. O Dr. Rafael de Sico, para quem não sabe, fez as 2 cirurgias de parótida do meu pai, né? Que eu conto aqui no vídeo que eu tenho da história do meu pai. E ele fez também a cirurgia da minha mãe, né? A minha mãe foi automaticamente encaminhada para lá. E aí eu falei, doutor, olha, minha mãe foi ali, nossa, sério? E aí passou com ele, né? E ele retirou a tireoide da minha mãe. A cirurgia da minha mãe, eu tava folhando, é isso que eu tava olhando pra baixo, tá? A gente tava folhando o caderno porque eu sou péssima de data, né? Eu sou totalmente humana, gente, não sou exatas, né? A cirurgia da minha mãe, ela foi dia 21 de janeiro desse ano. Então, Vanessa, sua mãe operou. Gente, parece uma eternidade. Mas assim, minha mãe operou esse ano, gente. Esse ano ela fez a cirurgia dela, tirou a tireoide, né? Eu sabia, como o diagnóstico anterior da minha mãe, ela já estava diagnosticada com câncer de tireoide e metástase dos linfonodos, tá? Então a cirurgia ia ser retirada da tireoide e o esvaziamento cervical, que é a retirada dos linfonodos que estavam acometidos de metástase, né? E eu sabia que posteriormente ela ia fazer um procedimento que aí entra o resquício do porquê que a tireoide tem a ver com a parótida, chamado iodoterapia. Que em alguns casos, não é todo mundo que tira a tireoide precisa fazer, mas como minha mãe já estava com metástase, ela iria precisar fazer o tratamento de iodoterapia. E esse tratamento de iodoterapia, eu tenho várias lives aqui sobre, né, a iodo. Inclusive, eu vou fazer uma live agora em novembro com o Dr. Rafael sobre iodoterapia, que eu solto aqui na aba comunidade aqui do canal, eu solto todas a grade de lives que eu faço, tá? Para que vocês participem e mandem a pergunta. A iodoterapia ela é um tratamento que ela
ela causa alguma alteração na glândula salivar, né? E às vezes ela pode ser crônica ou passageira, né? Então eu ficava muito preocupada com esse tratamento de iodoterapia dela. Não só porque a iodo pode ter outros efeitos também, mas também um dos efeitos colaterais da iodoterapia é a parotidite, né? Que é um inchaço na glândula da parótida. Enfim, não é todo mundo que tem, tá, gente? Lembrando que eu sempre, quando eu falo de efeito colateral, todo mundo fala assim, nossa, eu vou ter. Não, né? Não é só porque algumas pessoas têm que você vai ter, não. Né? É que infelizmente pode ocorrer, né? Bom, enfim. Então, minha mãe, ela operou no dia 21, né, de janeiro desse ano. E quando terminou a cirurgia da minha mãe, o doutor Rafael falou assim, Vanessa, eu tô com uma sensação muito boa, porque eu abri e tal, tirei, e assim, o aspecto não era de câncer. Quando ele me deu esse traço de esperar, ele falou, não, mas calma, vamos esperar a biópsia final, né, comprovar, mas assim, as características não estavam com aspecto de câncer. Então, assim, foi melhor do que eu imaginava. Gente, eu me agarrei naquela esperança de não ser um câncer e pedi muito para Deus, porque tratamento oncológico, gente, quimioterapia, radioterapia, se bem que câncer de tireoide é tratado com iodoterapia, tá? Não é com rádio, não é com quimio, é com iodoterapia. Mas a iodo, ele é um tratamento também oncológico, né? E assim como os tratamentos oncológicos, não é fácil, gente. Não é fácil, tem seus efeitos colaterais. E a minha mãe é uma pessoa extremamente leiga. Minha mãe, ela não, por mais que você explique, ela não entende, gente. Então, eu sei que o sofrimento dela ia ser maior, né? Então, eu pedi muito para Deus, eu me agarrei nessa ponta de esperança, sabe? Falei, nossa, meu pai, eu vou ficar tão feliz, enfim, e rezei demais. A biópsia da minha mãe saiu final e para minha felicidade, para mais uma vez um milagre, não era câncer. A biópsia da mãe deu um bócio. O que é um bócio, Vanessa? Bócio, ela é uma doença cirurgicamente também tratada, né, da tireoide, mas ela é uma doença benigna, né? Ela é um aumento da tireoide, né? E é isso que minha mãe tinha. Nossa, vocês não sabem o alívio, a felicidade que eu fiquei de saber que minha mãe não tinha câncer, sabe? Foi assim, foi um respiro, gente. Foi um respiro pra mim. E hoje minha mãe aí fala, Vanessa, mas o bócio também é tratado de cirurgia? Sim, né? O bócio, quando a tireoide aumenta muito de tamanho, que é a doença do bócio, ela precisa ser removida. Hoje minha mãe, o pós-operatório da minha mãe foi bem tranquilo, né? Foi extremamente tranquilo, né? De ver se aqui aquele cortinho, né? Que normalmente é aqui, na altura da tireoide, foi aqui mais para baixo, né? No colo. A única coisa que minha mãe teve, assim, no pós-operatório foi... ficou um acúmulo um pouquinho de gordura, né? Aqui nessa região, mas logo se dissolveu, né? E os repuxinhos, né? Que tem tanto na cirurgia, de qualquer cirurgia, gente, tecido cortado, ele não fica mais o mesmo, né? Dá uns repuxinhos mesmo, é normal. Todo mundo que tem cirurgia fala, ai, tá repuxando, né? É normal, que o tecido foi cortado, costurado, então a tendência, né, é dar uns repuxinhos de vez em quando mesmo. Uma coisa assim, extremamente sutil, gente. A voz da minha mãe voltou ao normal, minha mãe não teve um pós-operatório absolutamente tranquilo, graças a Deus, deu tudo certo, a cirurgia foi extremamente tranquila, né? E o pós-operatório foi muito tranquilo e só isso mesmo, né? Ela não precisou fazer dieta de nada, não precisou comer o normal, enfim. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? E hoje minha mãe vive sem tireoide, minha mãe ela toma o remedinho lá, porque quem retira a tireoide vive em hipotireoidismo, né? Ela toma lá o remedinho antes de em jejum, né? Antes de levantou, tomou, né? Antes de comer.
e tranquila, gente. Vive lindamente feliz. Hoje ela tá recuperada super bem. Então, você que tá assistindo esse vídeo, que você parou aí para escutar a história da minha mãe, como é que foi? Se apega à sua espiritualidade, tente colher o máximo de informação possível que você conseguir, né? Porque não é fácil mesmo, assusta muito a palavra câncer. Não tem como a gente não associar câncer, sofrimento e morte. A gente não tem como a gente não associar, né? Mas não é bem assim, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem muitos tratamentos. O prognóstico para os cânceres de tireoide é muito bom, né? A maioria, assim, os médicos falam de tipo, 95% sai tratado, curado, enfim. E se apega à sua espiritualidade, tenha a sua rede de apoio com você, né? Amigos, familiares, enfim. E tenha fé, né? Eu sei que foi realmente um milagre. Eu rezei muito por um milagre e realmente ele aconteceu, porque eu sabia que ia ser muito difícil para minha mãe, né? Então, eu espero que você, do fundo do coração, você consiga passar por isso. Se você precisar de qualquer tipo de informação que eu consiga te ajudar, fale aqui nos comentários, né? Siga lá eu no Instagram, onde tem os médicos que eu faço as lives também. Aqui também, né, eu tenho todas as lives. O que eu puder trazer de informação de tireoide eu vou trazer sim, né? Porque embora não seja o foco do meu canal, se eu tenho essa gentileza dos médicos, né? Por que não, né? Trazer um conteúdo. E vai dar certo. Vai dar certo. Tenha fé que vai dar certo. Tá bom? Não tem mais tempo. Ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.